Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez para a nossa aulinha hoje de Geografia. Olha aí que imagem linda, nós vamos falar sobre a questão das atividades que são feitas tanto no campo como na cidade. E vamos ver essa importância que tem dessas atividades, tá? Tanto para um quanto para o outro. E aí nós temos na nossa agenda, nós vamos primeiro fazer nossa correção, né, das páginas 165 até a 167, 265 a 267. Esse, no caso, é o plus, que está lá no final do livro de vocês. O nosso conteúdo, nós vamos falar sobre as atividades de trabalho no campo e na cidade, que vai estar lá na página 168. E nossa atividade de casa, vocês vão responder as páginas 168, 170, 171, 178, 179 e o plus, que está lá na página 268. Nosso livrinho de Geografia, volume 4. Então, bora lá. Olha só. Na página anterior, nós falamos de um povo chamado o quê? Aqui ele faz o questionamento. O texto descreveu o modo de vida de qual povo indígena? Olha só. A tia não colocou o texto porque nós já trabalhamos o texto e aqui só é apenas a correção, tá? Então, o texto ele vai falar sobre um outro povo indígena, que é o Arauaté. A gente viu os costumes dele, como é que eles fazem para sobreviver, como são as moradias, né? E aí ele vem perguntando aqui, ó, quais aspectos do modo de vida desse povo, ou seja, do povo indígena aqui, Arauaté, foram descritos no texto? Bora lá. Local onde vive. Lá falava sobre o local onde eles vivem? Sim. Organização das moradias na aldeia? Também. Lá foi descrito que cada um vivia no seu cantinho, vamos dizer assim, né? Diferentemente dos outros povos que, quando eles construíam as casas, geralmente viviam várias famílias. Aqui o povo do Arauaté não. Eram por famílias, apesar de eles verem lá em comunidade, mas cada casinha tinha sua família. Até a construção das casas era de modo diferente do outro. Do outro que eu digo assim, do outros indígenas, tá? Que a gente viu anteriormente também. Ele falava de nome das festas e as cerimônias? Não falava, né? Materiais utilizados na construção das moradias? Sim, falaram bastante também. E as principais atividades praticadas? Sim, eles falavam tanto dos homens quanto das mulheres. Leia no quadro abaixo alguns aspectos do modo de vida de outro povo indígena, o Bororo. Olha lá, aquele também vai falar sobre os mesmos aspectos do outro povo indígena. Local onde vive? Eles vivem lá nas terras do estado de Mato Grosso, para você ver como os indígenas estão espalhados por todo o território brasileiro. Organização das moradias também eram organizadas em círculo. Materiais das moradias, paredes de palha, trançada e telhado de palha. Famílias por moradias, olha lá vivia de 2 a 3 famílias, já um pouco diferente do outro povo indígena, né? Principais atividades, caça, pesca, coleta de frutos e de mel, agricultura de mandioca, feijão, milho, arroz, entre outros produtos. Se você observar, geralmente o povo indígena, eles utilizam as coisas retiradas da própria natureza para a sobrevivência deles mesmos, né? Ou seja, eles retiram apenas o que eles precisam para o consumo. Pelo menos esses povos que realmente continua com enraizado essa questão de ser indígena de fato, né? Porque hoje a gente também já vê que tem uns povos indígenas que já trabalham até nas grandes cidades. E aí ele pergunta, com base nas informações do quadro, escreva um pequeno texto contando como vivem os indígenas Bororo. Lembre-se de dar um título ao seu texto. Claro que isso aí é pessoal. Você iria juntar, gente, todas as informações que foi dado anteriormente e iria construir um pequeno texto. Não precisa ser um texto imenso, tá? Por isso que a tia botou aí resposta pessoal. Veja na sequência de desenhos abaixo como a natureza foi transformada para a construção de uma cidade. Olha só, aqui se você observar, a natureza ela estava, vamos dizer assim, na fase inicial, era do jeito que ela é, né? Aos poucos foram sendo construídos, ou seja, ela foi se modificando, foi tirando o lugarzinho verde, né,
para começar a ser substituído por construções feitas pelo homem. O homem que eu falo é o ser humano, tá, gente? E aí nós temos a legenda para dizer o que é o passo a passo de cada um, como aconteceu essa mudança, né? Então, bora lá. Ó. Inicialmente, havia muitas árvores. Ó, a gente nem via casas aqui, né? Só árvores, um lago aqui no meio, bem bonita a paisagem. Depois, o que aconteceu? Algumas dessas árvores aqui, elas foram derrubadas para dar lugar o quê? A outras plantações, né? Algumas plantações e algumas moradias. Ou seja, aqui já estava sem nada, aqui já começou uma modificação. Aqui a gente já vê uma estradinha também, né? Onde tem pessoas já passeando aí com seu cavalo, na sua carroça, né? E, por fim, olha a transformação maior ainda. Deixou de ter o verde? Não deixou. Mas, no entanto, se a gente for comparar com a primeira imagem, a modificação aí foi bem grande. Olha lá. Por fim, com o crescimento da cidade, prédios, ruas e avenidas foram construídas. Que é justamente isso que acontece, gente. Principalmente nas grandes cidades. Antigamente era de uma forma e com o passar do tempo e a necessidade, como nós vimos, que a transformação acontece a partir da necessidade que as pessoas têm, seja financeiro, seja pela moradia em si, e aí vai acontecendo as transformações. Então, o que ele diz aí? Ó? Qual desenho mostra a natureza mais preservada? Qual das três imagens mostra a natureza, vamos dizer assim, bem natural? É na 1, na 2 ou na 3? Nós vimos que na 1 é como se tivesse totalmente ao natural. Não tinha construção nenhuma de moradias. E nem de estradas, né? Construção nenhuma. Qual desenho mostra a natureza mais transformada? Foi a número 3. A número 2, ela está intermediária. Ela não está nem totalmente natural, né, preservado, mas também não está totalmente transformada. Que mudanças ocorreram na natureza para a construção da cidade? O que foi preciso acontecer para que houvesse essa construção da cidade? Qual foram as modificações? Eles fizeram o quê? Eles retiraram, né? A retirada de quem? Da floresta. O que mais? O uso da terra para a agricultura, porque você viu que na outra imagem tiraram algumas árvores, mas fizeram algumas plantações. A agricultura, nós vamos ver daqui mais para frente, que a agricultura é justamente isso, é o cultivo, né? É o cultivo da terra em si para novas plantações. E aqui a tia bota uma reticências, porque tem bem mais coisas que você pode ter escrito aí no seu livro, tá bom? Aí tem lá na página 167, ainda nas correções. Por meio do trabalho, as pessoas transformam a natureza. Claro, nós vimos ali, prova disso, foi ali a transformação totalmente daquela área que estava verde. É por meio do trabalho que as pessoas transformam a natureza. Elas vão o quê? Ocupando o espaço e organizando de acordo com o quê? Com as suas necessidades, seus interesses e o seu modo de vida. Vamos observar aqui as imagens, olha só. Aqui, apesar de ter bastante verde, mas nós vemos as construções, nós vemos as pastagens aqui dos animais, né? Aí ele diz lá, ó, que a paisagem é lá no município de Moeda, no estado de Minas Gerais, em 2016. Já a gente vai e observa essa outra imagem aqui, que é totalmente o oposto dela, que é lá no município de Feira de Santana, no estado da Bahia, em 2016. Na aula anterior que a tia deu, ela trouxe imagens também transformadas. Até mesmo de um mesmo lugar, mas que com o passar do tempo, houve essa transformação, né? Aqui não é o mesmo lugar, tá, gente? Ali é em Minas Gerais, aqui é lá na Bahia, tá bom? Mas o que é que eu quero que vocês possam... Aliás, o que é que eu queria que vocês tivessem observado? Que são duas paisagens totalmente diferentes. Aqui retrata mais o campo e aqui é cidade. Rural e urbana, mesmo tendo algumas construções, no caso as moradias. Mas o que foi dito? Eles fazem essas transformações de acordo com as suas necessidades. Então, bora lá, vamos ver os questionamentos.
Como a natureza foi transformada em cada lugar mostrado nas fotos. Aí você tinha que especificar na foto 1, como foi a modificação, e na foto 2. Porque, embora na foto 1 mostre muito essa questão ainda da natureza, mas houve sim transformação ali. Tem coisas que não estariam ali se fosse totalmente natural que estão. Então, bora lá, olha só. Na paisagem rural, quando vocês ouvirem essa palavra rural, gente, lembre-se, campo, tá bom? Que é lá da foto 1, o que aconteceu? Maior parte da vegetação original foi retirada e a área está sendo o quê? Utilizada para o cultivo agrícola. E além do cultivo agrícola, tem a criação de quê? De animais. Já na paisagem urbana, que é lá na foto 2, né, que nós vimos, a vegetação foi retirada para quê? Para a construção de moradias e comércios. Dentre outras coisas que possam ter construído. Quando eu falo de moradias, eu também incluo a questão tanto de casas como de prédios, tá bom? E também teve construções de avenidas, enfim. Aqui a tia colocou esses dois, mas tem várias outras construções ali que você pode observar. Então, ó, paisagem rural, aqui você ia dizer como foi transformado, que lá tinha a parte da natureza e houve uma transformação. Na 1 para a agrícola e a pastagem, a criação, né, dos animais, e na 2 para a construção de moradias e comércios. E em sua opinião, as pessoas que vivem nesses lugares têm o mesmo modo de vida? Explique sua resposta. Apesar da tia ter colocado aqui pessoal, mas eu acredito, gente, que não, que eles não têm o mesmo estilo de vida. Talvez aquelas pessoas que morem lá na parte, vamos dizer assim, rural, do campo, elas têm uma vida mais sossegada, elas querem viver mais, vamos dizer, calmamente, num ambiente mais tranquilo, porque nós sabemos que, apesar de hoje em dia nem existir mais a questão de lugar tranquilo, mas existe aquele lugar mais, vamos dizer assim, menos, né? Não vou dizer que é mais sossegado, vamos dizer menos barulhento, vamos dizer assim, né? Em que as pessoas preferem plantar para depois colher. Porque há pessoas assim, principalmente aquelas pessoas que já viveram bastante anos, né? Não significa dizer que os jovens de hoje também não queiram, não possam querer. Mas os estilos de vida, se você observar, são sim, gente, totalmente diferentes. Quem vive aqui na cidade, que é ali no caso a urbana, né, a paisagem urbana, gosta mais desse movimento, porque a cidade ela é mais movimentada do que um lugar rural, que no caso é o campo. Mas aí vocês vão formular a resposta de vocês, tá bom? Que eu dei mais ou menos a minha opinião, pode ser que seja diferente da sua. Lê as informações e responda ao item da página seguinte. Na Amazônia, ainda existem grupos indígenas isolados, ou seja, que nunca tiveram contato com a civilização moderna, civilizações modernas. Ele está afirmando, foi o que eu disse anteriormente, aqueles indígenas que realmente continuam mantendo seus costumes, né? Eles continuam caçando, eles continuam pescando, eles continuam vendo em relação à natureza, observando a natureza e tirando dela somente o que é necessário para a sua sobrevivência. Esses grupos que não conhecem nenhuma cultura fora a deles mesmos. Então, existe sim, viu, gente? Ele diz que lá na Amazônia ainda tem indígenas que não, vamos dizer assim, não vieram para a cidade para trabalhar, para ter outros costumes, que nós sabemos que os povos indígenas têm os seus costumes, e a gente aqui da cidade nós temos outros costumes. E aqui ele afirma que ainda existe sim povos indígenas que continuam com esses mesmos costumes, né? A maioria das pessoas que vivem lá no Saara, hoje não tem moradia fixa em cidades. Em vez disso, eles são nômades. O que são os nômades, a tia já falou, é aquele que vai se deslocando de uma região para a região ao longo do deserto. Por isso as casas em forma de tendas, né, para poder haver esse deslocamento. Iglus de gelo, só nas viagens de caça e pesca. Nós vimos que eles mudaram essa questão das moradias. Eles são feitos com grandes blocos de neve compactada, cortados no solo. Os tijolos são dispostos em espiral, tipo esse aqui, ó, subindo até o teto, coberto por um bloco que, ao mesmo tempo, sela e sustenta a construção.
O formato arredondado evita que a neve se acumule e derrube o iglu. Ele tem aquele formatozinho assim, né? Que pode acomodar até 20 pessoas. Então, aqui ele está falando, gente, dos 3 locais que nós vimos anteriormente, né? O Polar Ártico, a Floresta Amazônica e também o deserto do Saara. Aí ele diz assim, ó, os textos na página anterior mostram um pouco do modo de vida dos povos da Amazônia, do Saara e da região polar ártica, que foi o que eu falei. De acordo com esse texto, circulam as informações corretas. Bora lá. As tribos indígenas da Amazônia possuem culturas próprias? E aí, possuem? Com certeza elas possuem. A maior parte das pessoas do Saara vive em cidades? E aí? Ele disse que não, né? A maioria do povo do Saara continua lá no deserto, né? E fazem o quê? Ficam se deslocando. Os iglus são moradias feitas com madeira e barro? Não, nós vimos que foi feito com neve, né? Gelo mesmo. As de madeira e barro são as novas moradias dele. Os nômades do deserto mudam de região para região? Sim. Justamente para se deslocar. Eles são nômades. Quem são os nômades? São os que vivem lá no deserto do Saara. O formato arredondado dos iglus evita o acúmulo de neve. Também vimos isso aí, né? Para não cair, né? O iglu. Relacione as imagens ao local adequado. Aqui está retratando o quê? O deserto do Saara. E esse aqui com os povos indígenas? A Amazônia. E por último aqui o gelo, região polar ártica. Mais uma vez lembrando que a região polar ártica, eles já estão construindo as casinhas de madeira. Os iglus é mais a questão da caça, no tempo de caça e pesca. Observe as imagens e escreva 2 modificações feitas pelo ser humano na natureza. Aqui é como era antes e como está agora. A tia trouxe 2, você pode ter observado outras, tá? Eu botei aqui a construção de rodovias, né? E o que mais? E a construção de prédios. Você pode achar também que houve construções de, vamos dizer, de hospitais, de supermercado, mas aqui, mais visível que eu estou vendo são esses 2, tá bom? Você pode ter achado outros também, não tem problema. Pinte as afirmativas corretas sobre a natureza e o modo de vida das pessoas. Vamos lá. O ser humano transforma a natureza de acordo com o seu modo de vida? Correto. As árvores são cortadas para a utilização da madeira? Com certeza. As plantações e as moradias são feitas onde antes existia uma vegetação? Exatamente. Aí elas são derrubadas, né, para poder haver outras construções. A natureza, ela permanece da mesma forma com o cultivo das plantações? Claro que não. Se há uma transformação, né, então ela não vai permanecer da mesma forma. E a construção das cidades, gente, modifica o ambiente, está afirmando também. E aí? Com certeza. O que antes talvez fosse só verde, já não é mais, né? E agora nós vamos para as atividades de trabalho, tanto no campo como na cidade. Vamos ver o que eles fazem lá, tanto no campo como na cidade? Lembrando que campo, nós remetemos ao quê? Um espaço rural. Cidade, nós remetemos ao urbano. Aí ele diz aqui, ó, que as principais atividades de trabalho no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Agora nós vamos saber o que é cada um para a gente poder saber a diferença, né? Olha só. Aqui, se a gente observar essas 2 imagens que a tia trouxe, eles estão cultivando coisas, né? Plantando para futuramente colher. Eles estão trabalhando em relação com a terra, na plantação e na colheita mais tarde. Isso é a agricultura. A atividade da agricultura, gente, é o plantio e a colheita. É trabalhar com a terra, com as plantações de alimentos, vamos dizer assim, né? E de árvores também, mesmo que elas não sejam frutíferas. Mas é basicamente isso, ó. A atividade da agricultura
é a questão do plantio, trabalhar com a terra, com plantar e futuramente colher. E agora nós vamos para o quê? A pecuária. Então, o que é a pecuária? No caso agora é a criação de animais. Na agricultura a gente vê a questão do plantio, né, das plantações, dos vegetais, né, mexer com a terra. A pecuária é a criação dos animais. Olha só, aqui nós vamos ver o gado, né, as pessoas aqui levando o gado para as pastagens. Então, a agricultura é vegetação, pecuária, criação de animais. E o próximo, nós vimos a nossa outra atividade, é o extrativismo. É extrair recursos da natureza. Para quê, tia? Para a fabricação de novos produtos. Olha só, aqui ele está tirando essa planta, né? Essa árvore, no caso, desculpa, essa árvore. Para quê? Quem sabe para uma construção possível de casas. Essa madeira aqui vai servir. Outra ali, ó, retirando o quê? Aqui os frutos. Eu acho que aqui é babaçu, se eu não me engano. Coco babaçu. Ou seja, o extrativismo, aqui é só 2 exemplos, tá, gente? Mas tem vários outros tipos de exemplo de extrativismo. Até porque nós temos o extrativismo animal, mineral e o vegetal. Eu não vou adentrar muito porque o que eu quero que vocês saibam é o extrativismo de uma forma geral, tá? A tia não vai, por exemplo, e até porque no livro de vocês não trazem para vocês, eu não vou adentrar nos tipos de extrativismo, tá? Porque nós vamos querer saber só a diferença entre a agricultura, pecuária e o extrativismo. E aí basta que vocês saibam de uma forma geral o que seria esse extrativismo, que é a extração de recursos naturais. Para quê? Para a construção, não é nem construir, para fazer outros, né? Por exemplo, aqui a madeira, dessa madeira pode sair o quê? O papel, pode sair uma construção de moradias, não é? Então, tem várias utilidades. Então, extrair recursos da natureza. E lá na cidade, ali é no campo, né? Agricultura, pecuária, extrativismo. Isso é no campo, zona rural. E na cidade, quais são as atividades? Olha só, as principais atividades de trabalho na cidade são a indústria, o comércio e a prestação de serviço. E o que é mais interessante, gente, como eles são trabalhados juntos, o que a gente observa? Que um depende do outro. Na verdade, essa questão da indústria, o comércio e a prestação de serviço, nós vamos ver que nada mais é algo que vem lá, da onde? Lá do campo. Porque a indústria ela vai produzir alguma coisa. E para ela produzir algo, ela tem que ter a matéria-prima. E da onde é que é tirada essa matéria-prima? Lá do extrativismo, ou seja, lá dos recursos que vêm da natureza. Então, a tia trouxe aqui exemplos. Olha só, a indústria aqui, acredito que seja de suco, ou até mesmo refrigerante, que aqui está só laranja, pode ser só suco, né? E aqui no caso aqui vocês podem até não estar sabendo direito, mas aqui é de sapatos. Elas estão fazendo sapatos, estão costurando, né? Sapatos. E por que é indústria? Porque várias pessoas trabalham na confecção de um produto. Por isso que é indústria. E de onde é que vem esses recursos? Da natureza. E como? Através do extrativismo. Olha aí como uma coisa combina com a outra. E o próximo, o comércio. Olha só, eu trouxe 2 exemplos. E o que é o comércio? É o que eu vou vender. É algo que é vendido. E como é que chega aos comércios? Também vem lá do campo, gente. Faz todo um processo. Passa pela indústria. Depois da indústria, vai para os comércios para serem vendidos. Seja comércio supermercado, seja questão de comércio de sapato. Enfim. E o comércio é justamente isso. É a venda de algo. E para me vender esse algo, ele vem da onde? Ele passa por todo um processo até chegar lá para ser vendido. E a prestação de serviços? Olha só, a prestação de serviços, gente, é algo que eu não vou vender. É algo meu, que eu vou prestar o serviço para alguém. Eu já dei exemplos para vocês. Por exemplo, a tia Aline, ela é uma prestadora de serviço. Eu não estou vendendo nada. Não trabalho em indústria. Eu trabalho num local que presta serviços a quem? À comunidade, aos pais de vocês, a vocês. Através de quê? Das aulas. Eu não estou aqui vendendo nada.
Eu estou prestando um serviço. Então, veja a diferença entre os três, tá? Indústria é o local que fazem... É tipo uma fábrica, vamos dizer assim, que eu acho que quando a gente fala fábrica, vocês entendem até melhor. Pode ser indústria de sapato, pode ser indústria de refrigerantes, de sucos, que vem lá, ó, o produto, a matéria-prima, vem lá da natureza. Comércio, venda, é algo que eu vou vender. E a prestação de serviço é algo que eu não vou vender. É algo meu, é um dom meu. Pode ser um taxista, o taxista está prestando um serviço. Aqui a tia trouxe uma pessoa que trabalha na questão da energia, e o pedreiro ali, ó, ele não está vendendo nada, ele está só prestando o serviço, as habilidades dele. Então, eu espero que tenha ficado bem claro em relação a essa atividade, tanto do campo como da cidade. Campo, agricultura, pecuária, extrativismo. Agricultura, plantações, mexer com a terra, né, o plantio, colher. Pecuária, criação de animais. Extrativismo, extrair os recursos da natureza. E aqui a tia já falou dos outros da cidade. Atividade de casa, está aí todas as páginas, bastante, né? Vamos fazer essa correção aí no dia da nossa revisão, tá bom? Da prova. Então, meus amores, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!